fazer aqui o registro, o agradecimento sempre ao nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB de São Paulo, que nos proporciona esse espaço de trabalho que é tão importante, que faz com que a gente consiga atingir e alcançar pessoas que estão aí super distantes de nós. Uma alegria receber aqui amigos de Manaus, do Espírito Santo, de Curitiba. Quero deixar aqui o registro que esse evento está alcançando o Brasil inteiro. Então, agradeço muito a presença de todos, agradeço o nosso presidente, agradeço também o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, e toda a equipe competente da Secretaria das Comissões e da Comissão de Cultura e Eventos, que nos dão suporte para que nós possamos realizar esse trabalho e realizar esses nossos sonhos também, porque todo o trabalho que nós realizamos, ele primeiro é sonhado, ele primeiro é pensado, como a gente pode fazer alguma coisa realmente importante que vá impactar positivamente na vida das pessoas. Então, quando a gente tem esses sonhos, a gente coloca no papel, a gente pode contar com o apoio dessas pessoas que estão conosco aqui hoje, a querida Fabiana, a querida Danila, o meu muito obrigada a vocês por estarem conosco nessa noite. Não vou me demorar, porque todo mundo está ansioso e ansiosa para ouvir essa pessoa maravilhosa que vai estar conversando conosco hoje. E então eu quero agradecer mais uma vez e dizer que é uma alegria muito grande poder contar com a tua presença aqui, minha amiga querida. A Grace é uma pessoa que eu posso dizer que eu considero uma pessoa mágica, porque é uma pessoa que tem uma paz. Vocês vão entender o que eu estou dizendo ao ouvi-la e a perceber o senso de humanidade que ela tem. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo ao final da palestra, que foi um momento especial na vida de vocês ter esse contato com ela. Então, minha amiga querida, obrigada por dispor do teu tempo para vir aqui estar conosco. Eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora do Núcleo de Apoio Emocional, a nossa querida Denise Braz, que é psicóloga e está conosco nesse projeto, nos dando um apoio extremamente importante. Então, querida Denise, muito obrigada pela tua presença aqui e por todo esse trabalho que você está realizando com a gente. Muito obrigada mesmo. E passo a Obrigada a palavra para ti você. para te fazer a apresentação da nossa Obrigada a expositora. você, Adriana. Boa noite a todas e a todos. Eu tive o prazer de falar rapidamente com a Grace, né? E realmente é uma pessoa muito querida. E eu vou, antes de passar a palavra para ela, eu vou apresentá-la. A Grace Adam é naturóloga, Health and Wellness Coach, especialista em musicoterapia e acupuntura, MBA em Global Business Experience e fundadora da Casa Naturológica. E eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante coisa com ela e a palavra está com você, Grace. Seja muito bem-vinda. E que responsabilidade! Boa noite a todos. É de emocionar mesmo sentir a presença de tantos lugares do país e que o conhecimento atravessa, né? O direito, a logística, quem também é bibliotecária. Então a gente percebe como as pessoas se encontram através do conhecimento, né? Eu só posso agradecer pelo convite, né? Porque é um privilégio para mim estar aqui. Agradecer a doutora Adriana, a doutora Denise, né? A toda a comissão do Direito Acadêmico, porque não é só acreditar, é fazer acontecer esse movimento, né? E acho que o Núcleo de Apoio Emocional está aí para isso, né? Para fazer essas conexões. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês. E eu quero fazer um combinadinho. Vocês podem usar o chat para estar fazendo esse processo de dinâmicas, conversando, para a gente construir esse conhecimento juntos. E uma partezinha aqui do Zoom, que é de perguntas e respostas, né? Para a gente conseguir fazer perguntas diretas. Então, fica até mais fácil da Denise e da Adriana poder estar me ajudando aqui, a gente conseguir
levar junto esse tema, de a gente construir juntos esse tema, né? Porque aprender é assim, aprender é atravessar junto, né? Então vamos lá, né? Que segredo é esse do equilíbrio para estudar melhor? Me conta, que nem eu sabia. Tive que aprender. E tive que aprender porque não é sobre mim, é sobre vocês, né? A Adriana me trouxe um bom desafio, porque pensar no acadêmico de direito, pensar no estudante que tem tantas pressões, que tem tantas habilidades e tem que ter uma postura de adaptar e de lidar com tanta informação, eu falei, eu vou ter que me aprofundar muito sobre o tema. Então, não é sobre mim hoje, é sobre sim o que eu posso ajudar vocês, o que eu posso levar de recurso, mas para a gente começar eu entender um pouco, de repente, onde eu posso filtrar, gostaria que vocês colocassem uma palavra, né, lá no chat, um hashtagzinho, né, qual que é a sua maior dificuldade para estudar? Né? Então, se a Denise ou a Adriana poderem estar lendo para mim as respostas das pessoas. Perfeito, vamos esperar. Ó, a Caroline respondeu concentração, Vanessa, ansiedade. Sim. Gabriel, procrastinação. Gabriel, estamos juntos. Leal, foco. Rafael, concentração. Tatiane, ansiedade. Adriane, boa noite. Otimizar o tempo, olha que interessante. Tatiane, procrastinação. Legal. Obrigada. Tempo para revisar nunca há. Ansiedade, concentração também. Minha maior dificuldade é a organização e a procrastinação. Barulho e concentração. Olha, a procrastinação está ganhando de longe, mas tem ansiedade também aparecendo bastante. Adequar um horário entre as tarefas da casa, filhos, marido e amigos. Jaciara, estamos juntos. Tirando algumas Lidar com tudo partes. nesse momento, né? O Marcelo trouxe uma questão importante, excesso de crítica. Muito bom, Marcelo. Cris, procrastinação. E Marcelo, uma crítica, desculpa, Adri. Marcelo, a crítica mais autocrítica ou a crítica que vem de fora? Ó, Marcelo. Acho que é importante. Ó, a Vanessa falou perfeccionismo. Ó, o Marcelo falou autocrítica. Eu sempre acho que não sei o bastante. A Maria Luísa falou também isso. Eu sempre acho que não sei o bastante. A Natália falou concentração, a Ana concentração. Eu acho que, eu acredito, né, se de repente alguém também tiver algo a mais para colocar, que as maiores dificuldades, elas dialogam muito com as maiores preocupações também, né? Então, a preocupação de não passar numa prova, a preocupação de não estar dando conta, né? A preocupação de como é que eu estou disponibilizando esse tempo para mim, né? Sempre as nossas preocupações, elas vão estar ali falando diretamente com as nossas dificuldades. Gosto de trazer sempre questionamentos, porque para mim perguntas são fontes chaves essenciais para uma descoberta, sabe? Perguntas, saber fazer perguntas certas, saber fazer perguntas certas transforma caminhos, né? Então, quando a gente pensa só em estudar, não é só no verbo estudar, na ação estudar, naquilo que você se propõe a praticar, né? Mas de que forma você se sente fazendo progresso com esse estudo? Vem de dentro, sabe? Não é só uma técnica, uma prática. Que forma você se conecta com esses estudos, né? Então, é um ritual de estudo que você pratica, né? Quais são as condições que você cria para esse estudo? Porque prática transcende teorias, né? E não é só uma teoria linear, não é uma teoria concreta, é uma teoria que vai falar de outros movimentos. E é esses movimentos que eu quero construir um pouco mais com vocês hoje. Não sei se está fazendo sentido aí, né? Então, vem comigo. A gente vai codificar um pouco sobre aprender. Então, o que é esse aprender? Equilíbrio, né? E aí, para a gente conseguir fazer a conexão desse segredo do equilíbrio para estudar melhor, e aí, como chave de ouro, a gente vai refletir, a gente vai trazer essas conexões juntos, né? Então, vamos lá para a dinâmica, porque para mim aprender passa pelo corpo, né? A gente tem aqui uma tela compartilhada
Eu não vou falar absolutamente nada sobre ela. Eu gostaria de sentir de vocês as impressões. Qual foi a primeira palavra? Primeiro impacto que essa tela gerou em vocês? Sem filtro, sabe? Pode vir. Vamos lá. É para ir falando? O que o pessoal Isso. você quer falar? Pode ser? Quer falar, Denise? Ou eu falo? Ela tá com o Microfone fechado. microfone fechado. Pode ir falando, então, Adriana, porque eu perdi um monte. Porque eu fui falando. É luz, eu não vou conseguir ler os nomes, Tá. só para otimizar. Luz, energia, sol, vitalidade, acolhimento. Fiquei emocionada. Verdade, Valquíria. Não sei se ela está respondendo alguém. Essa tela me causa calor. Calor, criação, praia, cores quentes, alta temperatura, calor. Que legal. Você vê como se conectaram, né? Sol, calor, luz, aquecer. E aí a gente aprofunda um pouco numa outra imagem, né? Então, lá daquele abstrato, a gente já codifica essa imagem, a gente dá um zoomzinho nela diferente, né? E aí, que sensação ou que palavra, o que representa essa imagem para você? Vamos lá, Adri, se você puder me ajudar. Tem riqueza, paz, natureza, suculenta, quintal da minha avó. Coisas naturais, nitidez, tranquilidade, estado natural, leveza, doçura, beleza, colheita, tranquilidade. E aí, daquele quintal da avó, né, que eu não sei quem é que tem um quintal tão gostoso assim, a gente vai pegar esse fruto, né, e aí a gente vai o quê? Vai cortar. Né? Então, a gente corta, descasca aquela laranja, né, devagar. Aí a gente faz aquela rodela. Aí a gente sente aquele aroma. Aí daquele aroma a gente sente a textura dessa laranja nas nossas mãos, né? E aí o que ela provoca? Quem gostaria de compartilhar? O que ela está provocando agora? Será que tem gente que salivou? Será que tem gente que lembrou de alguma coisa? Tem, a tem Rafael gente que falou salivou, saciedade, fome, suculento. Deu água na boca. Ótimo. Saboroso. E aí, se a gente trazer uma outra perspectiva desse laranja, a gente também percebe que esse laranja ele pode estar contido em memórias também, né? Então, uma memória de uma flor, que é diferente de uma memória de uma flor cor-de-rosa, que é diferente de uma memória ou uma emoção gerada por uma flor de cor vermelha, né? Esse laranja também articula com a gente de outras formas. E a gente tem o laranja que expressa no nosso corpo, né? Então a gente tem desde aquele laranja tão sutil que trouxe a sensação de um toque de sol, de uma luz, até aquela laranja que remeteu a uma lembrança de infância, até aquele laranja que falou com a gente sobre um sabor, uma salivação, um laranja que trouxe mais uma percepção de corpo, e a gente vai falar agora de um laranja que traz expressão de corpo. Né? Então, essa abertura, esse movimento. Mas por que tudo isso de uma laranja, gente? Não é mesmo? Porque o aprendizado, ele é assim. Aprender vem do latim, que é levar para junto de ti. Né? E aí, o que a gente leva para dentro da gente num processo de aprendizado? É a nossa primeira reflexão. Né? Porque o cérebro, ele capta, tudo que ele capta como imagem, ele torna uma realidade dentro do corpo. Então, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você codifica, então tudo aquilo que você traz como
um signo, um símbolo, o cérebro vai trazer como uma realidade. De que forma? Produzindo hormônios, neurotransmissores, ele vai trazer aquilo para a sua realidade. Então, a gente pensando no aprendizado, o aprendizado ele nunca vai ser linear, né? Então, aquele sistema de aprendizado que era ler, decorar e provar. Quem nunca passou por esse tipo de aprendizado? Não é mesmo? E não funciona. E por que que não funciona? Aliás, ele pode até funcionar momentaneamente e durante aquele período, mas muitas vezes demanda dor, sofrimento, nervosismo, todas aquelas emoções que surgem dentro do nosso corpo, né? Porque é a experiência que a gente está vivendo. Então, a gente está experimentando ler, decorar e provar, né? E o aprendizado no nosso cérebro, no nosso corpo, de forma orgânica, ele não funciona assim, né? E a gente vai codificar um pouco mais, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Então, aprender é adquirir conhecimento? Aprender é adquirir habilidades? Também. É você aprimorar, melhorar a compreensão de algo? Sim. Mas é de que forma você traz isso para a sua memória? É de que forma você traz isso para dentro de você? E aí, quando a gente fala nesse viés de aprendizado, a gente entende também que conceitos como, por exemplo, disciplina, né, de treinamento, né, que muito associado ao conceito de aprender ocidental, lá no Oriente eles têm uma outra perspectiva, né? Então eu gosto muito de fragmentar, de ver a etimologia dessas palavras e perceber que disciplina, por exemplo, de tibetano vem, né, da junção de duas palavras, do apropriado, do que é justo, e daquilo que quer dizer regra, caminho. Então tá. Então o que seria disciplina? A disciplina poderia ser um caminho justo. Então, eu ter disciplina em aprender alguma coisa, ter disciplina no novo hábito, ter disciplina na minha vida, é eu poder ser justa nesse caminho. E aí vem a autocrítica, né? Poxa, se eu tô tendo essa disciplina, o quanto eu tô sendo gentil e justa comigo nesse caminho? Então, o aprendizado ele não vai falar só de uma teoria, de uma prática, de uma dinâmica, de você ter algo assim de tipo, vou aprender a produzir mais rápido, vou aprender a ler mais rápido, a ter dinâmica de leitura, e não é sobre isso. Também vem de dentro, vem daquilo que é justo para você, para o seu processo de aprendizado, né? Até porque a experiência que você traz do aprendizado, pegando a nossa dinâmica da laranja, ela não fala só sobre uma imagem. Ela vai falar sobre todas as dimensões que essa imagem causa dentro de você. Então, ela repercute através do seu olfato, o aprendizado vai falar sobre o toque, a textura, ele vai falar sobre o momento, a sua presença naquele instante, o aprendizado vai falar em várias dimensões. E aí, quando a gente se propõe, a gente se permite abrir espaços internos para ver o processo de aprendizado, nessas dimensões, e a gente tem outros recursos, a gente pode se deslocar diferente, e a gente pode entender qual é o meu processo interno de aprendizado. E aí, durante todo esse processo, ainda tem as informações. Meu Deus do céu! Porque cá entre nós, ainda mais agora em época de quarentena, chove, né? Se antes a informação já batia na nossa porta, agora, nesse isolamento social, a informação está ali, pipocando. E o que o meu corpo faz para assimilar, para conseguir codificar tanta informação? Ele diminui os espaços de atenção. Putz, agora, Grace, não vou aprender nada. Como é que eu vou botar na prática meu aprendizado? Né? Então, o menos é mais? O menos é mais. O menos muitas vezes é mais. Né? A quantidade de informação também vai estar falando da quantidade de estímulos. E eu vou contar para você hoje uma realidade que doeu quando eu descobri. O cérebro é preguiçoso. Aí você fala, como assim? Ele é poupador de energia.
Então, ele sempre, por uma questão de sobrevivência, porque a gente ainda tem todo um sistema reptiliano, cerebral, então, por questão de sobrevivência, energia vital, então ele vai querer poupar aquela energia que está no corpo. Então, é muito comum, por exemplo, hoje, que está friozinho aqui em São Paulo, as mãos ficarem mais frias, o narizinho fica gelado, ou até mesmo os pés ficarem mais frios, porque ele entende que não precisa de energia para lá. Precisa de energia onde? No core. Precisa de energia no abdômen. Precisa de energia aonde é vital. Então, quando você vai falar para o seu cérebro, me dá aí uma caloria para eu conseguir aprender esse novo tema ou aprofundar os meus estudos com esse livro, ele vai pensar 2 vezes. Ele vai falar, é sobrevivência? Se ele falar assim, eu acho que não é tanta sobrevivência, o processo vai ser mais difícil. Aí você fala, poxa, você vem com uma notícia dessa. Pois é. Mas eu também venho com a boa notícia, calma aí. A boa notícia é que o seu cérebro, ele tem 3 capacidades maravilhosas. Uma é a neuroplasticidade. Então, os cientistas descobriram isso e, tipo, é incrível como o nosso cérebro consegue fazer novos caminhos neurais. Como a nossa mente consegue criar caminhos e conexões novas. Legal. Aí a gente também sabe que a transmissão do conhecimento é inato da gente. Então, o nosso cérebro também tem esse potencial de transmitir o conhecimento. E lembra da laranja? Essa transmissão de conhecimento, ela sempre é sistêmica. Ela vai e atravessa cada uma dessas dimensões. Então, quanto mais eu envolvo os meus sentidos, mais o cérebro vai captar aquela mensagem e vai trazer um novo significado no processo de aprendizagem. E a terceira, não menos importante, é a nossa capacidade natural, isso é do corpo, é instintivo, o nosso aprendizado intuitivo. É o aprendizado da criança, sabe? Quando a gente cresce e aí os nossos neurônios reflexos vão copiando aquilo que a gente vê, então a gente começa a engatinhar, a gente começa a querer levantar e fazer todo um processo para se desenvolver. Então a gente pode fazer novos caminhos, a gente pode dizer para ele, ok, esse conhecimento vai ser válido, é sistêmico, passa por todas as camadas, e a gente tem a capacidade de associar ao nosso processo de aprendizado intuitivo, e que muitas vezes a gente não dá vazão para ele, né? Então, vamos construir esse caminho de aprendizado. Eu gosto muito de trabalhar com metáforas, gosto muito de trabalhar com outros tipos de percepções. Então, eu já vou trazer uma prática para vocês estarem associando com esse conteúdo, tá? Para sentir mesmo no corpo. Então, vou falar de uma paixão que eu tenho. Não sei se aqui alguém já medita? Alguém faz prática de meditação? Conta um pouquinho para mim, Adri, se tem alguém que faz prática, que medita, se tem vontade. Ó, a Elisângela falou que sim. Legal. O Matheus também, medito todos os dias. Olha que legal. Eu tento algumas vezes. Sim, umas vezes eu deveria. Fiz ontem um curso de meditação, olha Que só. legal! Gostaria de aprender. Não, mas tenho vontade. Tenho vontade também. Várias pessoas que estão aí interessadas. Não Então, dá faço, uma tenho alinhada. resistência para iniciar, porque sou uma pessoa muito ansiosa. Tenho vontade, eu Legal. não tenho essa prática, mas quero aprender. Olha que legal. Não Então, vamos consigo ter juntar os foco dois. para mim. Vamos juntar os dois. Meditar é você se familiarizar-se, né? Tentando familiarizar. Meditar não é ficar zen. Meditar não é ter um estado alterado de consciência. Meditar não é silenciar os seus pensamentos. Meditar é sobre a sua capacidade de treinar o músculo da sua percepção para estar presente, para estar inteiro, para estar aqui. E quando a gente trabalha esse músculo da percepção, a gente consegue afinar os nossos sentidos. Mas para a gente chegar na prática de meditação, acho que o mais importante para a minha experiência de vida
é o caminho para meditar. Porque é no caminho para meditar em que eu tenho que fazer as minhas escolhas mais difíceis, que é decidir passar por aquele obstáculo, aquela desculpa super criativa que eu criei para mim para não meditar naquele dia, por todas as outras coisas que vem falando, não medita não gasta essa caloria não para que você vai perder esse tempo, sabe? Então, mais importante do que você propriamente sentar para meditar é o teu caminho. E eu acho que isso acontece muito no processo de estudo, de aprendizado, né? Então, o que faz eu priorizar esse momento para mim? Seja de meditar, seja de aprender, seja de estudar. É a motivação. O cérebro precisa de motivação. Ele precisa entender que aquela caloria é importante. E essa motivação, ela vai vir dos estímulos que geram as nossas emoções positivas na hora de estudar, na hora de meditar. Então, já a primeira dica para vocês no processo de aprendizagem, de estudo, para melhorar, é começar a se questionar sobre o que te motiva, o que gera aquele calorzinho, sabe? O que faz ficar aquele carimbo de uma emoção positiva. Porque o nosso corpo, vou voltar um pouquinho lá para os nossos ancestrais, lá para os nossos antepassados. Isso faz parte do nosso DNA, isso faz parte do nosso organismo, faz parte do nosso modelo cerebral ainda, são os nossos resquícios. Ele parava para olhar, imagina lá na pré-história, ele parava para olhar uma florzinha e falar, nossa, que flor bonita. E não, né? Ele olhava para aquele arbusto já pensando, o que tem atrás daquele arbusto? Porque eu preciso ou lutar ou fugir. Então, o instinto do nosso corpo, né, o mecanismo mais rápido e eu acho que mais presente no nosso corpo sempre vai ser fugir, né, ou enfrentar. E aí, se a gente coloca a nossa motivação, por exemplo, uma prova, né, e a prova vem com um conceito e vem com um aspecto emocional difícil, vem com um aspecto emocional que mexe com as minhas emoções, que traz nervosismo, ansiedade, e ainda é algo que muitas vezes traz dor. Através da dor, o corpo não vai responder, ele vai entrar em alarme. Então, eu vou ter que codificar, vou ter que entender o que está por trás dessa prova. Né? O que é que para mim chegar ali, ou ler um livro mais rápido, ou aprender um novo idioma, ou aprofundar nos meus estudos em qualquer área, ou expandir esses meus estudos, o que me motiva a estar ali? É essencial para o seu cérebro falar, vamos gastar esse tempo, vamos aprender e vamos absorver, né? Vamos trazer para a prática, para o viver. E aí, na meditação, a gente também tem as nossas posturas, né? Então, eu posso ter uma postura sentada, deitada, eu posso ter uma postura caminhando, eu posso ter uma postura de várias formas. Mas a meditação, ela ensina uma postura fundamental pra gente, que é você sentar, abrir o peito, relaxar os ombros, e você descansar os seus olhos, não fechando, para você olhar para a realidade. Quando a gente abre o peito na meditação, a gente aproxima aquelas escápulas e a gente vou dar atenção para essa respiração, a gente se permite abrir o corpo para a realidade que está presente naquele agora. E é essa realidade que os estudos também trazem. Então, o quanto dessa realidade é prazerosa, é gostosa, então eu estou aqui na minha posição de meditação, mas de repente, é aquela coceira, mas não posso coçar. Nossa Senhora, por que eu não me alonguei antes? Né? Aí começa a vir todas as distrações do corpo, pedindo para você se movimentar, parar, levantar, até você conseguir soltar e deixar acontecer, deixar fluir. E é o mesmo processo que eu gosto de levar para a hora de você estudar e você se relacionar com seus estudos.
encontrar a realidade, encontrar os nossos desconfortos, né? Abrir esse peito, e muitas vezes a gente está estudando como? Assim, fechado, para dentro, né? Como que se dá um processo se eu estou fechando esses espaços, né? Então, pensar na minha postura, pensar no que eu estou me ancorando, pensar nos meus pés firmes no chão, pensar de como que é a minha postura frente a esse processo é fundamental. E se ancorar onde? Na sua respiração, né? Porque a respiração é esse canal que vai trazer ritmo. Então, ela vai falar dos ritmos internos, do pulsar, de como esse coração está batendo, de como esse oxigênio está indo lá para o meu cérebro e está fazendo todo o processo de assimilação, captação de memória, registro. Tudo isso está acontecendo ali, ó, nesse vértice, né? Então, quando a gente medita, a gente se propõe a meditar ou a estudar, né? A respiração, a percepção da respiração traz a gente presença. E aí é o grande chave para as pessoas que têm dificuldade em concentração e em atenção, né? É como treinar essa mente para estar ali, para estar captando através dos seus sentidos aquela realidade. E, de alguma forma, lidando com as histórias que a gente sempre conta sobre nós mesmos. Por que você está estudando aqui de novo? Não vai valer a pena? Você já não fez? Você fez. Né? Quanto a gente não fala dos nossos limites, o quanto a gente não fala pra gente, a gente fica se reafirmando das nossas dificuldades, e o quanto a gente não fala que a gente pode chegar até aqui e não aqui. Então, quando a gente se permite a olhar a nossa postura frente ao aprender, a nossa motivação frente ao aprender, a gente vai entender um conceito fundamental da física, que é força é igual a energia versus deslocamento. Para onde que eu estou jogando esse trabalho? O trabalho, né, energia, deslocamento, é isso. Como eu administro essa energia, né, do meu estudo, da minha presença ali, e como eu administro os meus deslocamentos internos, as minhas emoções, o meu processo com o mundo de fora e esse mundo que está aqui dentro. E a meditação fala propriamente sobre a meditação, sobre a experiência, sobre a prática. E como é que eu posso praticar a meditação? Eu posso meditar de várias formas, com vários recursos. Então, eu posso meditar com mudras, que são símbolos que a gente traz como âncoras de concentração, atenção. A gente pode meditar com música, meditações guiadas, meditação com objetos de âncora, então uma chama de uma vela, por exemplo. Então, eu posso ter vários recursos para me ajudar nessa prática. Então, que recursos eu utilizo no meu processo de aprendizado? Né? E principalmente, eu acho que é uma chave muito legal da gente trazer aqui, eu estudo sozinho ou em grupo? Aí eu vou voltar lá para os nossos antepassados. Vamos lá. Quando a gente está sozinho, lá no nosso passado, ou a gente só olhar para a natureza e a gente vê um animal sozinho e um animal em bando, né? Quando a gente está sozinho, é automático, é instintivo. O corpo se sente mais vulnerável, o corpo se sente mais exposto, o corpo se sente sozinho. Quando eu estou em tribo, quando eu estou em comunidade, quando o animal está junto com os outros animais, ele não é uma presa fácil. Ele está junto com os outros, ele tem a força dos outros. Quando o animal está sozinho, nossa, é muito fácil dele só não tá ali depois. E quando a gente estuda sozinho, a gente tem uma experiência. E uma experiência que vai falar muito dessa conexão, desse viés, dessa relação da gente com a gente mesmo, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas emoções, com a nossa percepção sobre as nossas exposições, sobre tudo que envolve esse processo. Mas quando eu estudo em conjunto, quando eu estudo com um grupo, a minha tribo, o meu processo de aprendizado também muda, né? E aí a meditação vem dizer que quando a gente senta lá para praticar, ela propõe um convite para você sentir, para você apurar os seus sentidos. Então, para você afinar
aquela sua percepção sobre a laranja. Então, como é que o meu corpo aqui, nesse momento presente, o que ele está escutando? Até onde eu consigo ir? O que eu vejo? O que eu sinto no corpo? O que toca o meu corpo? Então, são várias camadas desse sentir em que a gente pode se aprofundar, né, num estudo, mas sem julgar, sem apego e sem aversão. É um convite não tão simples, mas vale a pena. Então, quando a gente descansa a mente das nossas interpretações, dos nossos julgamentos, quando a gente se permite sentir o processo de aprendizagem, ele é muito mais leve. Espero que esteja fazendo sentido para você. E aí vem a nossa beleza de repetição, né? O corpo assimila por repetição. Em quantas vezes a gente se dá o tempo de ter paciência com esses processos, né? E é a repetição, né? É a prática de consistência que vai trazer para ele a zona de conforto. Então, no começo, ele vai estranhar meditar, ele não vai querer, ele vai estar colocando todo aquele processo que a gente já conversou. Mas a partir do momento em que eu me proponho ali, eu me disponho a fazer com consistência, esse corpo naturalmente vai entender que faz parte dele. E aí, quando ele assimila isso como uma verdade, o aprendizado ele é carimbado. É o mesmo processo de repetição que se dá quando a gente dirige, quando a gente faz qualquer prática que a gente acaba meio que colocando no automático, né? E só é no automático por quê? Porque passou por pequenos passos, passou por pequenas esferas. Então é muito fácil você perguntar para uma pessoa: nossa, você fala inglês tão bem, o que você fez? Aí a pessoa: não, eu fui para o Canadá. Vai para o Canadá ver se você aprende inglês daquele jeito, né? Você precisa o quê? É entender qual foi esse processo. Se espelhar, de repente, pegar o melhor dele e, ok, como que ele se dedicou a isso? Como foi o processo de olhar para esse inglês? Né? O que ele fez? Ele ficou conversando com pessoas? Foi uma escola? É o que está dentro. E às vezes a gente pula tanto para o resultado final. Ah, tá, então a solução é ir para o Canadá. Não é o Canadá, é todo o processo que envolve o Canadá. Então, a meditação, ela nos ensina, ela nos convida a curtir o caminho, a curtir a trajetória, a curtir o estar presente no processo. E eu acho isso fundamental. E o caminho do equilíbrio? O caminho do equilíbrio vai falar muito daquela consistência de meditar. Saiu uma pesquisa, depois, se vocês quiserem, eu até compartilho com vocês, tem que dar uma pesquisadinha, que se a gente pratica durante 8 minutos por dia, mas com consistência mesmo, 8 minutos de meditação, de prática meditativa, a gente consegue acionar de uma forma incrível o nosso córtex pré-frontal, que é aquele que sustenta o nosso foco e atenção e a regulação das nossas emoções, né? Por quê? Porque ela traz mais circulação sanguínea para aquela área e, a partir disso, ajuda a criar novas conexões. Então, se eu me predisponho 8 minutos, a praticar uma meditação, como isso não traz repercussão, né, no nosso desempenho de regulação emocional e também na nossa relação direta com o processo de meditar, com o resultado de ter mais foco e atenção. E o processo de estudar, eu acredito que seja também no mesmo caminho, né? É essa consistência que vai acionar e despertar algumas áreas do nosso cérebro que vão favorecer esse caminho dentro de ti. Então, a primeira coisa que eu gosto de pensar e refletir sempre sobre equilíbrio, e aí eu vou puxar um pouquinho
pelas minhas paixões, que é a medicina oriental, é a minha prática, a minha experiência de vida. Equilíbrio é movimento, né? Na medicina chinesa, o equilíbrio ele nunca é estável, a vida nunca vai estar parada. Se a gente olhar para a natureza sempre articula em movimento, né? Então, se a gente fizer um zoom dentro do nosso organismo, a gente vai ver que a vida está pulsando. E até o próprio movimento da Terra, né, é sempre para frente. Então, quando a gente pensar sobre o movimento da Terra, da natureza, e dentro de nós, desse micro e desse macro, a gente começa a se permitir a se relacionar com um tempo diferente. E esse tempo e esse movimento trazem um balance, um equilíbrio, né, nesse processo de aprendizagem e nesse processo de assimilação de conhecimento. Então, trouxe mais 3 dicas aqui fundamentais para vocês. Priorize um tempo para você. 15 minutos, as pesquisas apontam. 15 minutinhos de tipo, sabe aquele momento eu, momento mimimi? É esse. Para relaxar. Para tirar aqueles excessos de informações que a gente conversou um pouquinho antes, né? Para tirar os estímulos. Então, são 15 minutos que você vai dedicar a você, que você não vai dedicar a smartphone, a computador, a qualquer estímulo que vem de fora, mas que você vai se permitir a relaxar contigo. Porque um corpo que está sempre em contração, um corpo que sempre está em alerta, né, estressado, né, eu tô sobrecarga, ele dificilmente vai se permitir a relaxar, porque já entrou naquele automático, ele entende que aquilo é normal, mas normal é diferente de natural. Então, 15 minutinhos para você, todos os dias, combinado? Movimente-se. 5 minutinhos se movimentando. Sabe aqueles preguiçados animais? Quanto de nós ainda se espreguiça ao acordar? Quantos de nós ainda faz os movimentos do corpo como, né, ele pede? Às vezes ele fala, nossa, dá aquele alongamento, mas não, a gente mantém ali, né, tudo contraído, né? Então, se permita se movimentar, né? Aproveitar e refletir esse movimento que a vida te ensina, né? Então, o equilíbrio, ele sempre vai, né, ser como uma onda, nunca uma estabilidade, uma linearidade. E o processo de aprendizado, ele se dá pelo equilíbrio. Então, o equilíbrio, ele sempre vai ter as ondas. Então, tem momentos em que eu vou estar mais contraído, porque eu preciso ter, né, o meu corpo exige que eu tenha uma relação mais contraída, mas o corpo também precisa relaxar. Porque quando ele relaxa, ele libera outros hormônios, ele vai liberar outros neurotransmissores, que vai fazer com que a gente consiga assimilar esse conhecimento melhor, né? Transformar, fazer as perguntas certas para você. O equilíbrio, ele vem de uma transformação. Quando a gente está doente, um processo de inflamação no corpo, o que acontece, né? A dor, na verdade, ela existe para fazer a gente mudar, transformar. E não é um viés muito legal, né? Mas às vezes ela acontece. Mas ela acontece como algo positivo, algo para dizer para você, não tá legal, né? Então, se tem uma fogueira, eu vou botar a minha mão na fogueira. E aí, vou sentir o calor, eu vou tirar. É isso. A dor produz que você mude o seu movimento. Que você faça outro caminho. Em que você, opa, por ali não vai dar. Né? Só que a partir desse processo de dor, o corpo muitas vezes entra em desequilíbrio para encontrar o seu reequilíbrio. Então é como se fosse um processo de harmonização constante dessa biologia, dessa lógica da vida. Então, fazer as perguntas certas para você sobre o seu processo de aprendizado é você também se questionar sobre o quanto que você extravasa a sua ansiedade, o quanto que você extravasa o seu nervosismo, por onde que você traz essa vazão, sabe? De que forma, com que frequência?
E como que é a qualidade desse tempo para você, desse movimento, desse espaço para você. Porque quando você se permite a lidar com o seu estresse, que é orgânico, é natural, lembra da luta e fuga? O corpo é orgânico, ele produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, e a partir disso ele aciona mecanismos dentro da gente para o coração bater mais forte e passar a circulação e a gente conseguir correr, para a gente ter mais foco e atenção para aquele momento que a gente precisa. Sabe aquele nervosinho antes de uma apresentação ou antes da prova? Ele é positivo, porque ele vai trazer um sistema de alerta para o corpo, porque é uma emergência, ele precisa dar conta daquilo. Então, ele vai diminuir a vontade de comer, ele vai diminuir todo o processo de gastrointestinal. Por quê? Porque naquele momento de correr, de fugir, de enfrentar, você precisa de energia onde? Nas extremidades. Você precisa ter energia onde? Na mente. Só que quando a gente vicia o nosso corpo nesse processo de estresse, cansa, né? Cansa. Cansa, a gente não tem disposição emocional, a gente não tem disposição mental e a gente acaba sobrecarregando o nosso corpo físico. Então, hormônios positivos, estrogênio, testosterona, tem tantos outros hormônios, eles são poupados, na verdade, eles não são produzidos tanto quanto eles poderiam ser, porque a sua molécula lá do cortisol está disputando dentro do seu corpo a atenção. E o corpo vai produzir muito mais, né, esse cortisol, né? Então também vai aumentar muito mais, por exemplo, o seu colesterol, né? Do que ele trazer todos os benefícios daqueles outros hormônios. Então perceba que o movimento do corpo sempre tende a você negociar com a sua saúde, negociar com as suas ferramentas, os seus recursos internos. Estamos bem por aqui? Certo, Dani? Tem uma pergunta aqui que a pessoa fez a respeito. Peraí, deixa eu encontrar aqui. Vamos lá. Como eu identifico aquilo que realmente me motive? Como diferencio o ânimo inicial de fazer algo, de realmente fazer algo que goste? Pergunta super fácil. Temos uma psicóloga que ela sabe bem, né? Muito fácil. Esse caminho, quem é que fez a pergunta dele? Tá para mim, Laral. Tá. Eu não sei se eu estou falando o nome correto. Tá. Mas de repente também é uma dúvida de outras pessoas. Então vamos lá. Esse caminho da motivação é um caminho que vai ser construído e ele vai falar muito de autoconhecimento. Ele vai falar muito dos seus valores, vai falar muito daquilo que faz uma semente brotar. Então, quando a gente pensa no processo evolutivo, quando a gente pensa, eu gosto muito desse sempre olhar para a natureza, tá? Faz sentido para mim. Isso me motiva. Quando a gente olha para a semente, parece, ela tá lá parada, não faz nada. Não, tem muita energia lá dentro, mas ela tá explodindo de energia para dar vida. E aí, quando ela dá a vida, né, sai aquele brotinho, ela, no processo natural dela, de muita força, de muita energia, de muito trabalho, ela vira uma árvore. Então, aparentemente por fora, você fala, nada está acontecendo. Mas por dentro, nossa, como está acontecendo naquela semente, né? Então, para você encontrar o que realmente te motiva a fazer esse caminho para meditar, o que te motiva para fazer o caminho para estudar, para se envolver nesses estudos, é você começar a fazer as perguntas para você e não para o mundo, sabe? Acredito que é um dos viés mais valiosos, é você entrar em contato em se conhecer, né? De você trazer essa percepção sobre, ok, o que me move, né? Que valor que reverbera dentro de mim, por que isso tem sentido, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Isso aí. Achei a resposta ótima. Deixa eu só te falar.
Tem a Valquíria está perguntando se faz diferença o momento do dia que vou meditar? Deve ser no início, no meio, no fim do dia? Não tem regra, né? É o caminho justo. É uma disciplina, é um você se dispor a estar ali presente com você. Então, se for de manhã, se for à tarde, se for à noite, você vai experimentar. E a prática vai dizer para você o que fica mais confortável. E, de repente, hoje meditar de manhã e depois de, sei lá, 15 dias, de manhã não vai dar certo. Porque você não é mais a mesma. Então, de repente, à tarde vai ser mais gostosinho, vai ser legal. De repente, à noite. Então, eu acho que é isso, é a prática, é você experimentar. Temos mais uma para daí eu... Tem sim. Como regrar nossa mente e corpo para produzir nos horários que queremos? Por exemplo, pela manhã sou muito lenta e à noite, quando tenho que descansar, estou elétrica, querendo abraçar o mundo. Isso me incomoda demais. Quem fez essa pergunta está aqui. Foi a Camila, eu acho. Camila, deixa eu te contar. Seja gentil com você. É o seu ciclo. Às vezes a gente se impõe tanto a determinados ritmos, né? A determinados padrões, até espelhados, comparados de fórmulas que dão certo. Mas eu acho importante dois caminhos aqui. Entender se isso é da sua natureza, se sempre foi assim, né? Eu acho que isso é legal. Não, desde pequeno funciona assim. Então, ouça, conversa com essa natureza, né? Então, de que forma você pode aproveitar o melhor desses ciclos, o melhor da disponibilidade energética que você tem naqueles momentos. Mas se você fala, não, Grace, é algo de agora, desse momento, a gente tem que aprofundar. E aí eu acho que existem vários recursos terapêuticos, acho que há vários recursos que você pode estar acessando para descobrir e aprofundar um pouco esse olhar sobre o seu ritmo hoje. E lembrando que ritmo fala de respiração, ritmo fala sobre movimentos internos. Então, quanto mais você poder também se aprofundar nesses exercícios de respiração, mais você vai ter como negociar, né? Então, se de manhã eu estou muito letárgica, isso não é saudável para mim, esse equilíbrio que o meu corpo encontrou é algo que não está sendo legal, não está me trazendo felicidade, vamos entender o porquê que ele fez isso, né? Por que ele trocou isso? Por que ele está funcionando assim? E aí você tem alimentos legais, você tem práticas de autocuidado, aromaterapia, ixi, aí tem inúmeras coisas que você pode estar levando para o seu dia a dia para estar encontrando algo que seja mais prazeroso para o seu momento. Acho que é isso. Tem só mais uma perguntinha, tá? A Maria Luísa está perguntando se podemos meditar já deitadas na cama antes de dormir. Você pode, existem até meditações específicas para a hora de dormir, né? E são maravilhosas, e você pode estar usando até por um processo, de repente, se você tem insônia, se você tem dificuldade de desacelerar para dormir, né? Então tem várias meditações assim que, se você quiser depois, eu passo, porque se eu introduzir agora não vai dar tempo. Mas tem muita coisa legal, assim, tem. Eu adoro, inclusive eu sou apaixonada por esse ritual de dormir, sabe? Como a gente cuida da gente para deitar, para renovar as energias, faz muita diferença, muita. Eu acho que a gente está tendo várias manifestações muito bacanas aqui no chat. Eu tenho certeza que vai ser muito legal te passar tudo que o pessoal está trazendo. Só eu queria, então, talvez que tu concluísse, né, a tua fala, para que a gente pudesse, porque de repente o que os alunos estão perguntando, talvez tu chegue a falar mais adiante, né, na tua exposição. Então, eu acho que agora tu vai seguir para as terapias naturais, talvez ajude um pouco, né? Como o pessoal está colocando. Na prática também, né? De ansiedade.
É uma coisa muito constante, muito presente para todos nós nesse momento, né? Então, estou ansiosa aqui para ouvir. Vamos lá. Então, a prática natural, né? Acho que é essencial que eu compartilhei com vocês e que eu achava que seria da forma mais que trouxesse mais resultados assim do corpo é a meditação. Então, eu até coloquei medite, medite, medite. Lembra? Repetição, carimbinho, né? E não esquecer de também fazer as práticas de autocuidado. O equilíbrio, ele vem muito da relação de você com o seu tempo, de você com o movimento, de você com as suas transformações. Então, como que é esse meu ritual de acordar? Como é esse meu ritual de dormir? Como que é o meu autocuidado da minha alimentação? Porque eu sei que tem alimentos que favorecem a minha digestão e eu sei que tem alimentos que, nossa, quando eu como não cai legal, né? É muito dessa percepção, dessa afinidade de corpo. O autocuidar, ele vai falar muito da relação intrapessoal. Interpessoal é de você para dentro, você com você, né? Então, em que momentos você pratica isso? Porque vai falar demais sobre a qualidade que você vai ter na hora de estudar, né? Da qualidade da tua energia, de como vai estar a sua disposição energética para você estar se aprofundando nos seus estudos. E aí eu trouxe mais uma prática que tentei escolher aromas, que também a gente vê muito fácil no mercado, enfim, e você tem um fácil acesso, que tem um princípio ativo mais direcionado para algumas questões específicas que você pode se identificar. A aromaterapia, o que é importante ressaltar? Ela trabalha o processo de um princípio ativo de uma folha, de uma flor, né? Que é diferente de uma essência. Então, sabe, a essência, aquele cheirinho. Então, todos os rótulos que eu vejo está escrito essência, ela não vai estar trabalhando diretamente com um princípio ativo e aí vai ter um princípio de uma resposta orgânica que a gente está chegando aqui, que a gente vai explorar um pouco mais. Então, essa eu acho que é um conceito bacana da gente ter. Essência, cheirinho gostoso. Óleo essencial, princípio ativo. Então, legal. Daí, a partir daquilo, eu vou estar trabalhando realmente os efeitos daquele alecrim dentro de mim, né? Então, trouxe aqui o alecrim, o tomilho, a menta e o manjericão. Grace, a aromaterapia vai falar do princípio do aroma, né? Do óleo essencial, então daquilo que está na partícula e vai ter uma conexão com o meu sistema olfativo, sim. Então a gente pode usar num difusor. Então, e prestar atenção se esse difusor também, ele aceita óleo essencial, porque tem muito difusor de ambiente, aromatizador de ambiente, em que ele não aceita o óleo. E aí depois fica os resíduos e não é legal. Então, procurar comprar de repente, ou se você já tem em casa, um aromatizador, um difusor elétrico, que aí você pode estar comprando esses óleos essenciais. E aí, esses aromas vão estar disponíveis no seu ambiente, trazendo microestímulos. Então, é muito legal, porque aí eu tô ali, sentada estudando, e aí aquele aroma de alecrim vai estar conversando, reverberando com as minhas emoções, com os meus pensamentos, né? Promovendo o quê? Uma resposta do meu sistema límbico, né? Das minhas emoções e também de todas as conexões que tem no nosso cérebro, porque ele responde de uma forma sistêmica, né? Posso também trabalhar esses óleos essenciais através de cremes neutros, então eu posso estar colocando gotinhas, né? Sempre poucas, tá, gente? Tipo 2 gotas, 1 gota, porque tem a densidade do óleo, tem que ter cuidado na hora de com a taxa de segurança de cada óleo, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado nesse momento, mas misturando com creme neutro, com sabonete líquido neutro, ou com um óleo vegetal à base de uva, maracujá, daí tem uma infinidade, você pode estar passando na mão nas zonas mais sensíveis do corpo, por exemplo, no pulso, atrás das orelhas, aqui assim, sabe, na parte do tórax. Então, são áreas bem bacanas que você pode estar colocando um pouquinho desses óleos com esses óleos essenciais específicos.
E você também, tendo conhecimento, você pode fazer a combinação desses óleos. Então, eu posso, por exemplo, combinar o alecrim com tomilho, né? Posso experimentar se também, acho que isso é super importante, se esse aroma desperta algo que de repente seja muito desconfortável para mim, porque o óleo essencial ele é puro. Então, às vezes você fala, eu adoro o cheirinho de alecrim. Aí você vai experimentar uma gotinha daquele óleo essencial de alecrim e você vai falar, nossa senhora, não dá não. Então, vai trazer aquele momento que era para te ajudar em desconforto. Não vai rolar. Então, é importante você também ter essa sensibilidade contigo de sentir. E na hora de sentir, eu tô sem um aqui, mas finge que aqui tem um frasquinho de óleo essencial. Na hora de você abrir, traz ele em pequenos movimentos circulares daqui, ó, da região do tórax. E aí você vai trazendo em movimentos circulares, pode ser de olho fechado, e até onde você sente. Se aqui você começar a sentir o cheirinho daquele óleo essencial, para. Às vezes, você só vai conseguir sentir o cheirinho dele aqui, ó. E tá tudo bem, mas para quê? Para você se relacionar devagar com ele. Tudo que é agressivo pro corpo, tudo que vem tipo, pá, direto, o corpo rejeita. O corpo fala, peraí, o que é isso? Então, até nesse processo de você se relacionar com a aromaterapia, eu falo, seja gentil, né? Seja carinhoso com você. Como na prática de autocuidado também. Cuida com amor. Então, traz ele devagarzinho, vai se relacionando, gostoso. Então, tá bom, bota as gotinhas lá no difusor, boto as gotinhas no óleo, passo nas mãos, faço uma massagem para sentir as minhas mãos. Quando a gente trabalha corpo, a gente trabalha a presença. Então, práticas corporais são essenciais para ajudar no estudo, porque a gente ancora a mente. A gente sai de um padrão que é excessivamente mental e a gente traz para o corporal. Né? Então, a gente dá vazão para esses excessos de estímulos mentais, né? Então, trabalhar muito massagem no pé. E você não precisa ter um conhecimento específico de reflexologia no começo. Você pode simplesmente ir testando, sentindo, fazendo aquela massagem, torcendo ele aqui um pouquinho, com amor, com cuidado, e, sabe, apertando os pontos para trazer a tua conexão, esse viés de corporal, para aliviar a pressão dos pensamentos. E aí, na hora prática mesmo, por exemplo, quero usar o alecrim, ele vai ajudar muito em processos de autoestima. Mas que estima é essa? É a semente, não é a casca. Porque muitas vezes a nossa estima é relacionada àquilo que é estético, né? E a estima que a gente está falando aqui é a estima da essência. Então, da autodeterminação, da autoconfiança, da capacidade de eu continuar, de eu acreditar, né? O alecrim vai ajudar a renovar o entusiasmo. Ele é quente, ele aquece, né? Então, ele favorece todo o processo circulatório. Então, ele vai ajudar a expressar, a abrir o corpo. Agora, tô mais para o desânimo, tô mais para uma fadiga naquele final da tarde. E tá tão difícil mudar os meus hábitos, vai para o tomilho. Né? Então, posso ter alguns raminhos de tomilho? Posso colocar, por exemplo, aquele alecrim numa água aromatizada. Então, colocar a água, colocar os galinhos de alecrim e me relacionar com aquela água, sentir aquele aroma? Posso. Tem uma resposta tão rápida quanto um óleo essencial? Não. Que é exatamente, né, a densidade desse óleo, né? Mas também ajuda, também tem um efeito, como o próprio chá. Né? E aí lembrando que tudo aquilo que a gente traz para dentro do corpo, seja chá, seja alimentos, né? É importante ter um acompanhamento, né? Ter uma pessoa que vai te conduzir e falar, não, legal, esse alecrim vai te fazer bem, vai fundo, porque é isso, você está trazendo para dentro de ti, você é único, então não tem como trazer receitas. Menta.
Menta, ela é ótima e ela é super queridinha nesses processos. Tem gente que anda até com a menta dentro da bolsa, sabe? Para passar até aqui assim, nas têmporas, aliviar aquela pressão da cabeça, dor de cabeça, porque ela ajuda numa clareza mental. A menta tem uma função de ajudar a limpar os pensamentos. E aí, refrescando esses pensamentos, ela ajuda a gente ter mais força de escolha. Então, nossa, tá muito difícil de escolher para cá ou para lá. A menta fala, vamos refrescar, né? Vamos aliviar aí. E outra que não tá aí, que eu acho muito legal para falar junto com a menta, é o eucalipto. O eucalipto, ele ensina a gente a desapegar, né? Então, o que é o xarope de eucalipto, né? Expectorar, colocar para fora. E quantas vezes a gente não a gente não tem pensamentos repetitivos, e a gente se pega aqueles pensamentos, né? E aí não entra nada, porque não tem espaço. Aí o eucalipto fala, vamos desapegar? Eu falo, vamos aliviar essa pressão, vamos expectorar, vamos colocar para fora, né? E o manjericão, que é uma erva assim que fala boas-vindas, né? Aquele queridinho que vai falar assim, sabe aquele seu amigo super social? É o manjericão. Então, tô insegura, não tô conseguindo emocionalmente me expressar. Vai lá no manjericão, conversa um pouco com ele. O manjericão vai ajudar muito nas exaustões emocionais. Quando a menta tá falando de uma exaustão mental, o manjericão vai estar falando sobre aquele cansaço que você fala, ai, preciso daquele amigo, né? É o manjericão, ele vai falar para você, bem-vindo, vem cá comigo, né? E como eu disse, medite, medite, medite. E para a gente fechar, então, qual que é o segredo, Gris? Qual é o segredo para a gente, né, do equilíbrio de estudar melhor? A chave de ouro é você se conhecer melhor. Né? É você passar pelo processo de olhar para dentro de si, de você encontrar recursos que significam e que te ajudam a passar por esse processo, né? Treinamentos, dinâmicas, fórmulas, existem muitas e podem ser recursos, mas a chave de ouro é se conhecer. Então, como a nossa amiga tinha trazido, né? Ai, como é que eu vou saber minha motivação? Não sei. Peça ajuda, né? Eu acho que é uma das perguntas que eu mais gosto, né, de fazer é em que eu posso te ajudar, porque eu não sei o que está acontecendo aí dentro, né? E se eu já for te dar receita, eu estou pressupondo já aquilo que você está vivenciando, você experimentando. Então, como as pessoas podem te ajudar? É só você que pode levar amiga ou vou numa psicóloga, ou numa nutricionista, ou numa naturóloga, ou uma professora que de repente já tem aí uma experiência, uma jornada de vários recursos, várias técnicas. Então, usa essa tribo, a força da tribo, sabe? Para você se conhecer melhor. É um processo de dentro, mas também fala muito das suas relações. É isso! Falo muito! Meu Deus do céu! Sensacional, Eu deixo sensacional. aqui. Muito obrigada. Foi incrível, foi incrível. É uma reflexão muito profunda e muito necessária. E faz todo sentido, né? Parece uma coisa boba, mas assim, às vezes o fato de tu saber por que tu tá construindo esse caminho é o que consegue te motivar para que naqueles momentos em que tu fala, eu acho que eu não dou conta disso, ou tá muito puxado, vou desistir, é mais fácil desistir e tal. Quando tu pensa nessa coisa do desistir, ou quando tu se coloca nessa situação que, esse tá sendo muito chato isso tudo, tu conseguir entender por que tu tá fazendo aquilo, realmente é isso que tu falou, tu ressignifica os teus estudos e aí as coisas fazem sentido e aí elas passam a funcionar melhor. Tu falou de uma coisa muito legal no início, que me lembrou uma fala que eu fiz um tempo atrás na ordem sobre essa questão de concentração e tal, e aí nos estudos para construir a fala da palestra, eu encontrei, né, uma informação muito interessante nessa coisa que o cérebro ele não registra tudo, ele registra só o que é importante. Se a gente fizer um exercício aqui,
com as pessoas que estão presentes, as pessoas provavelmente quando tinham a sua rotina, tinham que sair para o trabalho, tinham que ir para a sua faculdade à noite, elas passavam na frente de um monte de lugares, passavam sempre nos mesmos caminhos. E aí eu fiz um exercício, né, na sala, falar, quem faz o mesmo caminho todo dia? Aí a pessoa, né, teve um aluno falou, eu faço, né? Eu falei, então me fala qual é a cor da porta da terceira casa que tu passa na frente quando tu sai do ônibus. Aí ele parou pra pensar e falou, não faço ideia. Eu falei, e tu vê isso todos os dias, mas o teu cérebro fala que essa informação não é importante. Então, para os alunos também, quando eles falam que alguma disciplina é muito difícil, eles dizem para o cérebro deles que eles não vão conseguir entender aquilo, né? Ou quando eles as falam essa histórias que a gente disciplina é fica se muito contando. chata, né? Que é muito comum, né? Os alunos falam, essa disciplina é muito chata, eu não gosto. Tu diz pro teu cérebro que tu não quer entender aquilo porque aquilo te faz mal, porque aquilo é desagradável para ti. E sabe o que Então vejam acontece? que às vezes a dificuldade. Oi? E Travou. sabe o que acontece a partir do momento em que você vê isso como uma ameaça? O teu corpo vai fazer o quê? Ele vai negar. Ele vai falar, Então, né? hein? Várias pessoas fugindo de direito. Várias pessoas fugindo de direito empresários, isso acontece. Não te faz bem, é uma coisa que te traz sofrimento, entender daquilo, e aí realmente nunca tu vai correr tu carreira, né? Então, essa informação que tu trouxe de se olhar de uma forma holística, de ter essa percepção, né, do todo, é super importante, né? É o segredo mesmo, assim. Isso, e lógico, né, o meditar, que é o que traz essa consciência, essa conscientização. Ai, mais uma vez, obrigada, foi sensacional, todo mundo está aqui elogiando muito, agradecendo muito, mas temos perguntas, quero passar aqui para a Dê, tem perguntas bem interessantes, né, Dê? Tem sim. Queria te agradecer muito, né, Grace. E uma coisa que a Adriana estava falando, de a gente observar, uma das coisas que eu mais tenho feito com os meus pacientes nesse momento de quarentena, eu sempre oriento o seguinte: quando você descer para ir no mercado, ou se você for a pé, se você for no hortifruti, algum caminho que você tem que sair necessariamente, vai olhando ao seu redor. Observa o sol, se tiver sol, observa o céu, observa se tem árvore perto de você, presta atenção num grafite. Onde eu moro tem muito grafite, então às vezes eu paro, olho o grafite, e aí eu vou descendo na direção ou do mercado, ou do hortifruti, ou se eu precisar fazer uma compra na farmácia. Então, o ideal é a gente também estar observando, de alguma forma, eu entendo, né, que a gente vai ter um pouco mais de condição de nos concentrar também nas nossas coisas, não é só concentrar no trabalho, né? E aí, voltando aqui, o Cruz falou sobre exaustão emocional. Posso entender como irritabilidade, pois tem horas do dia que me sinto irritado e não consigo concentrar, como consequência, acabo não assimilando nada. Eu vou pegar um pouco do gancho que você trouxe, Denise, que quando a gente está nesse observar nos nossos caminhos, a gente não atravessa por eles, né? A gente está ali sentindo, olhando para o sol, sentindo o sol, presente com o sol, né? E mesmo nesse cenário que a gente se encontra, é muito fácil a gente só atravessar, né? Mas aí é esse exercício que você traz que eu acho super valioso, de você resgatar essa percepção daquilo que está te tocando naquele momento, né? E a exaustão em si, é muito difícil a gente falar, é assim, né? Porque a exaustão é o quê? É a sobrecarga, né, dessas emoções. Então, a exaustão emocional, a exaustão física, o estresse, isso eu acho bem legal da gente falar aqui.
o corpo, ele não codifica estresse alimentar, estresse, ele não vai distinguindo, sabe? Estresse físico, estresse emocional, estresse psíquico. O corpo entende como estresse. É a mesma coisa uma situação de medo. Quando a gente vivencia uma situação de medo, não é só o medo daquele momento. O medo, ele se conecta com toda a projeção de medo dentro da gente. Claro, com aquilo que a nossa consciência e a nossa linda subconsciente trabalham ali para nos proteger. Então, é um mecanismo contínuo da nossa mente proteger a gente e trazer energia para aquilo que a gente precisa fazer naquele momento, por exemplo, do medo. E a mesma coisa com o estresse. O estresse, o corpo entende, é estresse. Né? Então, às vezes a gente não percebe, mas, Grace, mas eu tô assim fazendo tantas práticas de relaxamento, né? Mas como que tá o estresse do seu corpo quando a gente pensa nutricionalmente? Então, na nutrição, né? Ele tá recebendo tudo aquilo que ele precisa? E aí, né, vem essa conexão entre os profissionais da área da saúde que eu acho fundamental, né? Então, quando a gente fala de uma exaustão emocional e de repente, poxa, me vejo tão irritado, essa irritabilidade, ela vem de uma história, de uma jornada sua, né, de alguma emoção que está se aflorando agora por todo um contexto, sim, social, mas um contexto de história sua, ou ela também está falando sobre outros estresses que o seu corpo está sofrendo, por exemplo, da forma com que você se relaciona com o seu autocuidado, com a sua alimentação, com a sua respiração, né? Então, acho que é um conjunto, não tem como a gente botar assim, olha, né? Acho que a gente tem que investigar. Tem uma outra pergunta que eu achei fantástica da Cíntia. Há recomendação de algum chá para ajudar na concentração? Ai, que legal! Vou trazer algo bem prático. E normalmente as pessoas ou amam ou não gostam. Limão, né? Mas o limão siciliano. Então, há duas diferenças. A gente tem o limão, aquele verdinho, e esse limão siciliano é aquele mais amarelinho, né? O óleo essencial do limão tá na casca. Então, adianta eu tomar o suco? Não. Né? Aí no chá tem o processo de vaporização. Então, eu posso fazer o chá do limão siciliano, que vai me ajudar. O óleo essencial tem lá o princípio ativo de ajudar na concentração, atenção. Então, eu corto as rodelinhas, coloco a água na xícara e eu posso, num primeiro momento, até um processo meditativo de você se conectar ali com aquele momento com a xícara e você só sentir, né, o aroma daquela casca que está exalando naquele momento. E aí depois você tomando esse chá, ele também vai te ajudar. Diferente, por exemplo, do limão verdinho, Tahiti, ele vai falar muito mais de um processo de limpeza e purificação, que muitas vezes o processo de querer ter mais concentração e atenção é porque a mente está o quê? Lotada, né? Então ela está lá com aqueles pensamentos tóxicos, repetitivos. Então, eu usar o limão que não é o siciliano também ajuda? Ajuda, mas ele vai ter uma resposta diferente do corpo. E a tangerina também. Eu falo assim, a tangerina é aquela mexerica, tangerina, bergamota, até tem um monte de... Aí a gente está falando do país inteiro, né? Então, ela. A gente sempre pensa o quê, gente? Infância, felicidade, né? Ela já dá aquele cheiro na tua mão, olha lá o óleo essencial ali, que fala assim, gente, não tem como você não sorrir. Você pensa na mexerica, você vai falar, dá aquele sorrisinho natural do corpo, né? Ela vai... Como que ela entra nesse processo de concentração? Aí você pode tomar uma água aromatizada com as fatias, por exemplo, da tangerina, né? Ou a própria relação de você com o óleo ali na hora de descascar uma mexerica. Ela ajuda a gente a abrir o corpo, a expandir, a estar aberto, né? E aí, às vezes, a concentração não fala de você fazer isso. Ela fala de você o quê? Tá presente, você expressar, você tá com seus sentidos aqui. Então, eu acho bem legal também colocar uma aguinha com as rodelinhas ou com os gominhos e ter essa relação com a mexerica, eu acho ela super cuida dos nossos ânimos, a gente vai ficar feliz. Então,
tudo bem. Nós temos mais perguntas aqui, mas eu quero fazer um registro que eu achei super bacana a fala e eu até agradeci aqui o André, eu achei tão bonito que ele colocou e falou: a palestra serviu para plantar uma semente em nossa vida. Agora é criar condições dela germinar e crescer. Muito bom, parabéns. Obrigada, André. Essas coisas eu acho que aquecem o nosso coração, dá aquela sensação de que valeu a pena, né? E Passei a mensagem. E o Cruz, né, que tinha feito a pergunta, ele comentou que são muitos comentários, mas eu acho que eu perdi o comentário dele, mas ele comentou que serviu para fazer com que ele refletisse sobre uma série de coisas a tua resposta. Então, te agradeceu. E aqui temos muitos elogios, muitas palavras de agradecimento, de parabéns, mas nós temos, eu acho que, salvo engano, mais umas 2 perguntas ainda, né, Dê? Temos, olha, tem uma pessoa que falou, certa vez comprei um creme para mãos que me dava palpitação e ficava nervosa. Interessante isso, né, Grace? Porque às vezes a gente realmente parece que a energia de alguma essência nos causa mal-estar, né? É o princípio ativo, é como ela vai reagir com o teu corpo. Por isso que é sempre importante esse processo que eu falei, de você sentir antes, de você se relacionar antes, de você ir se aproximando. E no caso, por exemplo, eu já comprei um creme pronto, né? É essência ou é óleo essencial? Porque às vezes o meu processo alérgico ou o processo de resposta do meu corpo pode ser de um vínculo, na verdade, do produto, e não exatamente daquela essência. E também há momentos de vida. Então, tem momentos em que algum óleo essencial, nossa, vai trazer aquela palpitação, não vai ser legal. Mas tem outros momentos que eu vou falar, gente, me apaixonei. É o óleo essencial do meu momento de vida, né? Porque ele conversa com isso, porque ele sempre vai estar dialogando no nosso sistema límbico comportamental dessas conexões. O cérebro, ele não faz uma conexão pá, né? É uma rede, né? Então, nossos momentos mudam. E aí, eu acho que às vezes você pode dar mais uma chance para aquele óleo. E aí, às vezes, de repente, você vai falar agora sim, agora ele faz sentido para mim. Até fazendo um gancho com essa tua fala, a Cris está comentando aqui que uma colega de trabalho dela usa o alecrim, que ela comprou um óleo essencial e deixou um potinho em cima da mesa. E a mesa dela é ao lado. Então, e que ataca muito a rinite dela. Ela teve que levar para casa de volta, porque incomodava ela. E aí eu acho que dá para fazer uma conexão com as funções do alecrim, que de repente ele te estimula e te traz uma série de sentimentos, e não é aquilo que tu precisa nesse momento, o teu corpo responde dessa forma, né? Dizendo que essa energia que o alecrim te traz não é aquilo que tu precisa, por isso que tu repele, né? E é o que a Grace acabou de falar, de repente, mais adiante, possa ser uma coisa que tu esteja precisando e que vai te fazer bem, mas nesse momento, né? Mas é orgânico. Então, o alecrim, ele tem uma ação... Lembra do que eu falei dele aquecer? Ele vai promover mais o seu sistema circulatório. Então, por exemplo, o alecrim não é um óleo essencial que eu recomendo para pessoas hipertensas, de jeito nenhum, né? Porque vai subir a pressão, né? Uma vez vai subir? Não, é no uso contínuo, né? Mas uma vez pode ter alteração? Pode. Né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente usa. Por isso eu falei, a quantidade é importante, a forma, o viés. Então, tem gente que super se adapta a um umidificador de ambiente, porque é mais diluído, vai saindo aos poucos e o corpo vai assimilando esses pequenos estímulos, né? Agora, tem gente que responde muito melhor... e tem respostas muito mais benéficas através do óleo direto na pele. O óleo com a diluição em óleo carregador ou sabonete líquido, nunca óleo direto na pele, gente. Nunca. Os únicos 2 óleos essenciais que você pode colocar direto na tua pele é a lavanda e o tea tree, que é a melaleuca. Nenhum outro óleo essencial você pode ingerir, né? Nenhum deles você pode ingerir e nenhum deles você pode passar direto na pele, tá?
é importante, a gente tem que aprender a diluir, fazer o processo, né, no cremezinho ou no óleo de semente de uva, enfim. Tem uma pergunta aqui, só que eu achei interessante, que é a Maria Luísa. Ela perguntou se pode usar a folhinha efetivamente. Por exemplo, deixar uma folhinha, se for de alecrim, ou uma folhinha de tomilho, em cima da mesa, se isso ajuda. Desde que você tenha uma relação com ele, não ele paradinho. Então, por exemplo, a menta, né? Se você pegar, esqueci o nome, aquele aparelhinho de cozinha que você consegue macerar, sabe? E ou você macerar o que você tiver em casa, mas você conseguir quebrar as folhinhas da menta, para dar aqueles estalozinhos da menta fresca, sabe? Ela na hora ela vai liberar o aroma. Na hora você vai sentir aquele cheiro de menta. Aquilo sim vai te ajudar naquele instante, naquele processo. Mas, poxa, por que eu não posso fazer um chá de menta? E aí ficar ali com aquela mentinha, fazendo o processo de vaporização. Eu acho que é isso. Ela ali do meu lado, ela vai me ajudar? Ela vai, né? Mas a minha relação com ela, né, trazendo ela para mais próximo de mim, eu acho que vai falar de muitos mais resultados, né? Até porque o próprio, quando a gente aproxima de uma árvore que é muito aromática, ela já te produz uma resposta de corpo. Ou você, não gostei, ou você, nossa, que cheiro interessante, né? O aroma provoca, porque ele vai direto para o sistema, né? Tipo, o olfato vai ali, pá. Mas muitas vezes é o quê? É momentâneo, porque depois de um momento, o corpo começa, ele já entendeu aquele recado. Ele já pegou aquilo, né? Então, quando você está no chá, você continua com aquele estímulo. Quando você está com óleo, você continua com aquele estímulo. Então, é isso, é trazer para perto. Lembra? Aprender junto a ti, né? Não ali na mesa. Não. Nós temos ainda algumas perguntas aqui, só que a gente também tem, porque a gente precisa encerrar, porque tem o horário, né, das colegas que Exatamente. estão aqui dando suporte, as colegas da OAB, que precisam encerrar para poder, né, encerrar o seu trabalho, seu turno de trabalho. E também me comprometi com elas que nós não íamos ultrapassar o horário. A Vanessa pediu para repetir em relação à questão do limão, mas aí eu vou fazer um convite a ela. Essa palestra foi retransmitida pela nossa página da Comissão do Acadêmico de Direito no Facebook, então ela ficará disponível, você pode assistir, de repente, nessa parte que fala, né, sobre o limão, para entender com mais clareza. Outras pessoas pediram indicações de óleos essenciais. A gente não pode fazer jabá de ninguém aqui, gente, pela OAB. Então, a gente não pode, né, fazer jabá de nenhum produto, né, de nenhum serviço que tenha vinculação com a OAB. Depois vocês têm problemas, vocês processam a OAB. A gente não pode fazer jabá. Então, e tem aí, eu acho que dá para... qual o link da OAB. É a nossa página no Facebook, é Comissão do Acadêmico de Direito OAB São Paulo. Eu vou escrever aqui no chat. E eu acho que aí, para fechar, talvez a gente pudesse fazer eu acho que foi a Yara também que perguntou se todas as plantas têm o mesmo efeito. Eu acho que tu acabou explicando sobre isso quando tu trouxe, né, o efeito de cada um delas, cada uma daquelas que tu comentaste, né? Então, assim, existe uma grande diferença, então é sempre importante conversar com quem entende para poder entender quais são as propriedades delas e para poder fazer um uso mais adequado, assim, né? Eu acho que, resumidamente, é mais ou menos isso, né? Com certeza é diferente, né? Não, eu acho que ela respondeu a maior parte das perguntas, inclusive. Isso. E assim, gente, infelizmente a gente realmente tem que encerrar. Tem muitas perguntas aqui sobre os certificados, então eu vou explicar o que acontece. Não precisa assinar nenhum tipo de ata, a presença de vocês fica registrada uma vez que vocês entraram aqui no evento. Quem não está logado com o seu nome completo, aí sim teria que escrever o seu nome por extenso para poder, depois a gente poder identificar o nome da pessoa, né? Para poder emitir o certificado. A Comissão de Cultura e Eventos está pedindo um prazo de 60 dias para encaminhar o certificado para vocês, através do e-mail que vocês cadastraram quando fizeram a inscrição, certo? Então, esperem o certificado dentro deste prazo.
quero deixar um convite para vocês. Na semana que vem nós vamos começar já os nossos eventos de junho. Então acompanhem as nossas redes sociais, sigam o nosso Instagram, que é academicos.oabsp, e a nossa página no Facebook, porque aí nós podemos conversar com vocês e avisá-los a respeito dos nossos próximos eventos. Quero agradecer muito a presença de todos aqui. Grace, você falou, nós estamos no Brasil inteiro, nós recebemos um aluno do Canadá, falando de Ontário. Olha só, e meu exemplo foi do Canadá, gente? Térrimo. E assim, todos os alunos do Brasil inteiro, é uma alegria muito grande para nós ter essa sensação de que os nossos eventos estão ultrapassando aí o estado de São Paulo, estão alcançando e estão aproveitando, outros alunos de outros estados estão conseguindo aproveitar os conteúdos. Convido a todos para convidarem os colegas para seguirem as nossas redes também, porque assim outras pessoas podem ter acesso aos conteúdos que nós estamos preparando para vocês aí no mês de junho. E quero agradecer muito a Grace por essa exposição maravilhosa, por todas essas informações, por ter compartilhado conosco de uma forma tão generosa o teu conhecimento. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram a essa tua fala vão poder refletir muito e esse conhecimento vai reverberar na vida delas de uma forma muito positiva. Então, muito obrigada mesmo, de coração. A OAB de São Paulo agradece muito a tua presença aqui, a tua colaboração valiosa para a Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Agradeço também a nossa querida Denise Braz, a nossa coordenadora deste importante núcleo educacional, porque nesse momento que nós estamos vivendo, nada mais importante do que ter esses espaços, esses momentos que a gente não vai estar falando só sobre direito, a gente vai estar falando sobre se acolher e se entender e conseguir lidar com esses desafios que a gente está vivendo. Então, olha aí, a colega de Maceió, o colega, né, o Cláudio. Muito obrigada, gente, pela presença de todos. Uma boa noite. Obrigada, Grace. Obrigada, Denise. Obrigada, Adriana. Obrigada, Grace. Aprendi muito essa noite aqui com você. Foi ótimo. Foi muito bom. Ótimo. Foi muito bom. É essa a intenção, né, da gente atravessar juntos, né? E eu deixo aí disponível, né, o meu contato para todas essas perguntas. A gente não conseguiu dar vazão, mas manda mensagem para mim, o que eu puder fazer, a melhor forma que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar, né? Então, manda pergunta, a gente tenta rever juntos, né? Eu acho que é esse o caminho, né? Muito Combinado? obrigada mesmo, gente. Gente, Foi boa incrível. noite. Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo, gente. Um beijo, olha, gente. Cadó, Maranhão. Ai, gente, não estou feliz. Que legal. Boa noite, gente. Boa noite. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Boa noite. gente. Obrigada, Grace. Um beijo para você. Ai, Deus.